E aí galera, beleza? Hoje a gente vai trazer aqui para vocês funções aleatórias, que a gente já viu algumas, e funções de ordem, tá? O que muitas vezes é interessante para você criar um ranking ou algo do tipo, que é o exemplo que eu vou trazer aqui. A ideia aqui é a seguinte, gente. Digamos que você está, por exemplo, até mesmo organizando um torneio, um campeonato, e você tem 20 corridas, por exemplo, entre 5 pessoas, né? João, Tiago, Pedro, Marcos e Paulo. E aí cada atleta vai ter uma posição, né, nessa corrida. Depois você quer verificar o ranking desse atleta. Você quer saber se ele ficou em primeiro, em segundo, em terceiro, qual a posição que ele ficou. Ou cada atleta vai ter uma pontuação, né, de acordo com a posição dele, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma pontuação, uma corrida, um jogo qualquer, enfim. E aí você pode dar valores aqui, por exemplo, ele obteve um valor 2.000, esse obteve 2.000, esse obteve 3.000, ou segundos, o tempo da corrida, enfim, o que você quiser, beleza? Só para título de ilustração, beleza? Então, ó, coloquei esses valores aqui, né? Digamos que eles obtiveram esses valores. Tá, e o que é que eu quero fazer? Eu quero que para cada um desses caras aqui, eu me diga qual é a posição desse camarada, né? Por exemplo, se eu olhar para João e para Tiago, 2.000 são os menores valores, né? É o contrário do que a gente faz com a função de maior e menor, porque se eu for utilizar, por exemplo, a função menor aqui, para vocês terem ideia, eu iria dizer, me traga o menor valor de B3 até F3, passo 1, beleza, é 2.000, mas eu não quero que ele traga o 2.000, eu quero exatamente que ele traga o U1, né, para cá, certo? Como é que eu faço isso? Então eu vou usar uma função chamada ordem ponto é que essa função ela vai me retornar exatamente a posição de um número nessa lista de números que eu estou passando para ela. Aí ela diz, ó, o seu tamanho em relação aos outros valores da lista. Se mais de um valor tiver a mesma posição, será retornada a posição mais elevada do conjunto de valores. O que é que ele está querendo dizer? Ó, você vai trazer traga num aqui no caso vai ser traga qual é a posição de B3. Eu vou colocar assim, B3. Por que B3? Porque eu estou falando de João, né? Em referência a quem? Em referência, no caso B3 aqui, eu não vou colocar absoluto. B3 normal. Eu estou falando de João, né? Em referência, qual é a referência? A referência é de B3. Eu vou deixar tudo normal, depois a gente até B3 até F3, certo? E eu quero apresentar isso em que ordem? Crescente ou decrescente? Ou seja, eu quero classificar o número como se fosse a referência fosse uma lista de ordem decrescente ou crescente. No caso aqui, eu vou querer que a lista seja crescente. Então, nesse sentido, se você observar, o que é que ele trouxe? Ele trouxe o número 4. Opa, não, mas aqui está faltando eu colocar o 1. Na verdade, isso. O número 4 seria o contrário, né? Porque se você não colocar esse valor, ele vai considerar como se fosse 0, né? Como se fosse decrescente. Por que ele trouxe 1? Porque 2.000 é o menor valor dessa relação aqui. Beleza? Se eu quiser utilizar essa mesma fórmula para Tiago, perceba que eu vou jogar para o lado. Se eu jogo para o lado, o que é letra vai mudar. Beleza. B vira C. É o que eu quero. B vira C.
Só que B3 e F3 tem que ser constante, né? Então, aqui eu vou utilizar de B3, que eu vou utilizar de B3 até F3 absoluto. Porque quando eu copiar e colar aqui, ó, Tiago também recebe 1. Já Pedro vai receber quanto? 3. Porque é a terceira. Ele já contou que esses dois aqui, né, recebeu 1. Não tem o 2, porque, né, na verdade, aqui é como se ele estivesse dividindo o primeiro lugar. Digamos que seja tempo, tá? Que ele correu em 2000 segundos, minutos, enfim, como você queira. E Marcos, mesma coisa, 4 e 4 com Paulo. Então, perceba que essa é a ideia da função de ordem, né? E esse intervalo aqui tem que ser sempre constante, tá? Esse intervalo aqui tem que ser sempre constante. Ó, ordem, o intervalo sempre constante. Beleza? E aí? Como é que eu faço agora para saber, então, o ranking geral? A gente utilizou aqui valores, né, aleatórios, mas da minha cabeça. Se eu quiser utilizar valores aleatórios do Excel, eu posso usar a função aleatório, como a gente já conhece. Beleza? Função aleatório vai me trazer um número aleatório. Beleza, tranquilo. Cada vez que eu atualizo a planilha, esses valores são atualizados, né? Eu posso colocar todos esses números aqui, ó, para jogar eles aqui. Tudo bem, deixa esses números aí por enquanto. Observe que agora, se eu quiser utilizar essa mesma fórmula para as linhas seguintes, eu não vou mais poder, já é o contrário, eu não vou mais poder deixar essa referência aqui de intervalo absoluta. Por quê? Porque se eu deixar, sempre ele vai considerar a primeira linha. Aqui agora eu vou precisar, olha o macete, agora eu tiro daqui, tá? Porque eu vou verificar, quando eu copiar e colar aqui, eu vou querer verificar a posição de B4 em relação a B4 e até F4, certo? E aí na ordem também crescente. E aí eu posso dar um Ctrl C aqui, tem todas as posições. Da mesma forma aqui eu vou tirar agora, já que eu fiz o primeiro, ó, eu tiro, chego aqui, tá? Depois a gente vê o que é que está acontecendo aí, ó, com esses números aleatórios, né? Esses números aleatórios é só para que vocês lembrem que existe essa função no Excel, tranquilo? E ele está trazendo aqui, ó, a posição, por exemplo, de D, no caso aqui, opa, eu esqueci de um detalhe, né? B3 aqui, B4, B5, B6, B7, de B7, beleza. Aqui é C3, verifique C3 do intervalo B3 até F3, C4 no intervalo de B4 até F4, beleza. E assim por isso, C5, certo, C7, tranquilo. Pedro, deixa eu ver se está correto. D3 de B3 até F3, D4 de B4 até F4, D5 de B5 até F5, D6, isso, D6, ah, estava confundindo com o número da corrida, beleza. Aqui é a mesma coisa, veja só, pá, né? Por que eu faço isso? Porque se eu não fizer isso, ele vai sempre considerar o mesmo intervalo, né? Então esse é um macete para construir um ranking de competições aí que você queira fazer. Até um ranking de qualquer tipo de jogo, né? Você pode utilizar essa lógica aqui que eu estou utilizando, tá? E aí ele vai criar o ranking de F3
No caso, F3 se refere a Paulo, né? Por isso que está F aqui. Como está na mesma, eu estou descendo linhas, né? Então o F continua. O que vai mudar são os números, mas eu quero de fato que mude os números. O intervalo B e F continua, porque a coluna continua a mesma, de B até F. O que eu quero que mude são os números também. E sempre 1, que é a ordem crescente. Tá. Então isso aqui é como se fosse a posição de cada um na ordem crescente. Por exemplo, o Tiago foi o primeiro aqui nessa segunda corrida, né? Ele teve um menor tempo, digamos. Vamos considerar dessa forma. Beleza? Claro que aqui ele vai estar sempre atualizando. Se você somar todos os rankings, você vai saber que quem foi o melhor atleta, né? Por exemplo, se eu fizer a soma de a G, no caso G3 até G22, dá 54, né? Esse valor vai estar sempre mudando. E aqui da mesma forma 68, enfim. Esses valores vão estar sempre mudando toda vez que eu utilizar que eu fizer qualquer atualização, certo? Basta eu atualizar qualquer fórmula aqui que esses valores aleatórios vão mudar. Ó. Só que eu vou apresentar para vocês uma outra forma de aleatório, que é um aleatório entre um número e outro. Você também poderia utilizar qual foi a pontuação de fulano de 1 até 10, por exemplo. Então ele vai lhe trazer um número entre 1 e 10, tá? E vai apresentar aqui, ou melhor, um aleatório entre 1 até 100. Opa, foi mal. Deixa eu tirar isso aqui. Igual aleatório entre 1 até 100, assim. Beleza? Você também pode fazer, seleciona. Opa, mexi aqui no de João, né? Aleatório de 1 até 100, até aqui só. Tranquilo? Vem, pá, pronto. Então, valores entre 1 e 100. Certo? Esse não é o objetivo da gente verificar aqui o ranking, mas sim usar as fórmulas. E aí, para finalizar, uma outra forma de ranking, e aí eu vou copiar isso aqui. Não, vou utilizar aqui mesmo. É o ranking ponto .med. Qual é a diferença? A diferença é que, ao invés de eu utilizar, veja que aqui ele me trouxe, se eu colocar valores idênticos, por exemplo 50, ele vai mudar duas vezes. Tá? Eu vou copiar esses valores, tá? Como a gente fez, vou botar aqui 20, para forçar o que eu quero apresentar a vocês, tá? Perceba que o 1 de Tiago e João, como ficou, né? Mas eu quero utilizar aqui ordem.med. Olha lá, ao invés a mesma ideia, certo? A mesma ideia. A diferença é que agora ele trouxe 1,5. Ele não traz mais 1 para João. Por quê? Antes, a ordem.eq traria, no caso, João e Tiago obtiveram o primeiro lugar, nem mesmo que empatado, traria 1 para cada um. Nesse caso, usando a média, que é mais justo, né, em algumas situações, vai ser o ideal, ele vai trazer, eu vou aqui jogar agora um absoluto para poder funcionar, ele vai trazer a média. Por exemplo, em vez de João e Tiago receber 1, vai receber 1,5 porque eles dividiram aquela posição. Ao invés de cada um aqui receber 4, vai receber 4,5. No final, não vai fazer tanta diferença para eles, porque, por exemplo, Tiago e João receberam meio ponto a mais. Mas esses também receberam meio a mais, né? No caso, Pedro aqui é quem, digamos assim, sai beneficiado, né? Caso, quanto maior o número, pior,
né? Então Pedro, no caso, sai beneficiado porque Paulo e Marcos aumentaram e João e Tiago também aumentaram. Então esse seria o mais justo para muitas situações. E aí você poderia fazer a mesma fórmula, né? Tiraria esse absoluto e copiaria e colaria no de baixo, né? Ou ponto med normal aqui, certo? Funcionaria da mesma forma. Tranquilo? Olha lá, aqui não vai ter iguais, né? Provavelmente, porque os valores são aleatórios. Poderia ter, né? Mas a chance é pequena. Mas se eu colocar aqui um 10, por exemplo, um 10, forçar, você já vai ver que ele vai ter valores que vão dividir. Beleza? Então, galera, é isso aí por hoje. Valeu, funções de ordem. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!